Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus venha repousar sobre as vossas vidas. As nossas, né? De todos nós. Porque sem a graça do nosso Senhor Jesus, nós não somos nada. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade, né, a esse trabalho que nós temos procurado desenvolver com as misericórdias do nosso Senhor. Eu gosto de colocar aqui que nós não somos doutores da teologia, né, especialistas na oratória. Nós somos aquelas coisas, né, que nada são, que Deus escolheu e colocou o seu Espírito para que Ele possa, em algum momento, exaltar. E quando eu digo exaltar, a maior exaltação do nosso trabalho é quando nós conseguimos fazer com que essa mensagem, né, seja o caminho para que o Espírito Santo possa convencer o pecador dos seus pecados. Nada mais lucrativo para um homem pregador que se coloca à disposição do Espírito Santo do que fazer com que, né, do que ver almas se rendendo ao Senhor Jesus, pessoas aceitando ao Senhor Jesus. Você veja que tem muitos homens que trabalham aí, né, materialista, como diz lá Pedro, que comercializam o Evangelho de Cristo, que eles têm mais satisfação, eles trabalham mais para que as pessoas se sintam satisfatórias com as conquistas delas aqui na terra, do que o que é para o reino dos céus, o que é para o reino de Deus. Porque o que é mais lucrativo para mim é que você chegue na igreja com um testemunho, né? Porque isso aí qualquer um faz, que conquistou um carro. Tem pessoas aí que não têm Jesus, que não tem nada com Deus, são blasfemadores de Deus, e estão indo na loja agora comprar um carro de 1 milhão. E existe pessoas convertidas que chegam lá e vai para o púlpito lá dar testemunho de comprou um carro usado de 20 mil e acha que aquilo ali é tudo. Ainda compra um carro usado de 20 mil parcelado. Parcelado num sufoco, né? Tem que economizar para botar gasolina, tem que economizar para fazer seguro, para fazer lá, e é um aperto. E diz que isso aí é bênção de Deus. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é regalada e transbordante. Então eu não me iludo com certas coisas. Então eu prefiro, né, que essas outras coisas, né, porque isso aí para mim, né, as conquistas materiais que eu venha a ter, para mim isso aí são as outras coisas que me serão acrescentadas, porque em primeiro lugar está eu buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então eu procuro trabalhar para o bem-estar da salvação da alma das pessoas, para que elas sejam salvas, para que as suas almas sejam salvas, venham viver a eternidade com Jesus, conforme a sua promessa diz lá em Tessalonicenses, né? E estaremos para sempre com Ele. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro do nosso Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Ele. Então, não existe herança maior a ser esperada do que essa. Por isso o nosso trabalho. Por isso colocamos força, colocamos empenho em sempre estar vindo aqui para gravarmos o nosso vídeo, fazendo o nosso alerta, fazendo a nossa parte, né, para com Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo. Meus irmãos, eu gostaria que você pudesse examinar, né, lá o Salmos 37, né, e você lê o Salmo 37, esse capítulo todo. Porque existem muitas pessoas, né, que servem a Deus, que são cristãs,
que passam adversidade. Eu já passei várias adversidades. Eu já passei por momentos, né, na minha vida, e sei que pode ser que eu venha a passar, que eu me pergunto, como a advertência lá do Salmo 37 faz. E eu falo assim, meu Deus, como é que pode? Eu sou teu servo, eu estou aqui na tua presença, eu procuro ser fiel, e eu passo tantas coisas de lutas, e eu vejo que aquele que vive na iniquidade, aquele que vive na malícia, aquele que vive fazendo só o que é ruim, ele vive uma vida boa, não falta nada, né? Como eu conversava aqui com um irmão aqui, eu dizia para ele, olha, tem pessoa, cara, que eu não sei como é que elas vivem. Elas bebem a semana toda. Elas acordam bebendo bebida alcoólica, dormem bebendo bebida alcoólica, fumam, uns usam drogas, e muitos deles batem no peito e dizem assim, olha, eu não pego nenhuma gripe, eu não dou nem um espirro. E a gente vê outras que não faz nada disso, procura levar uma vida direitinho lá, e só vive acamados. Então lá o Salmo 37 faz advertência para que aqueles que são de Deus não se ligar nisso, não atentar nisso. E faz lá as advertências corretas, né? Qual é o fim dos iníquos? Para isso, eu chamo até a atenção aqui para as pessoas lerem a história do rico e o Lázaro. Do rico e o Lázaro. Lázaro passou tudo quanto é tipo de sofrimento nessa vida. E o rico teve de tudo. Só que quando morreram, ambos inverteu a situação. Lázaro foi lá para a glória, para o paraíso, o seio de Abraão, enquanto que o rico foi queimar no lago de fogo, no inferno. Ao ponto de o rico pede a Lázaro para molhar apenas um dedo na água e molhar a minha língua, né? Então nós não devemos atentar, né, ficar fazendo essas comparações, porque comparações, né, entre a minha vida, que é um servo de Deus, com esperança de eternidade, com uma vida após a eternidade, porque Deus não nos chamou para a salvação, né? Não nos resgatou do império das trevas para qualquer lugar, mas Ele nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que está nos sendo preparado é algo glorioso, algo maravilhoso. E por isso nós não podemos colocar a nossa vida em comparação a nada neste mundo, porque a nossa esperança tem algo maior. Então eu não tenho que ficar me comparando se o meu vizinho, que não é cristão, que é uma pessoa iníqua, que só vive lá na bagunça dele, na bebedice, nas orgias dele, ele tem uma situação material melhor do que a minha. Eu não tenho que me comparar a isso. Eu tenho que me resguardar para o que está me preparado pós essa vida. Porque se o material, se a vida material, se os bens das pessoas, a riqueza das pessoas, fossem toda a satisfação delas, né? Quantos que não pagariam por uma cura do câncer que os matou? Quantos familiares que não pagariam por um meio de, quando vê o familiar lá, morto, né, trazer de volta? Nós vemos aí alguns filmes assim, né? Robocop, outros filmes aí, que a pessoa vai lá ter uma morte, daqui a pouquinho a pessoa volta lá. É só coisa de filme. Então quantos que se pudesse, né, a fortuna que eles gastam para cura das pessoas de uma doença, manda para os Estados Unidos, manda para os países com uma tecnologia, com uma condição melhor, porque esse país aqui que nós temos,
né? Nem a condição de saúde, tecnologias avançadas em termos de saúde nós temos. É um país ultrapassado por causa de cabeças ultrapassadas. Então, não vem o caso aqui. Então, a riqueza, ela passa. Posição, ela passa. Fama, ela passa. Mas o que prevalece, pessoal, é um coração compungido, um espírito quebrantado, entendeu? Uma alma convertida ao Senhor Jesus. Você veja que nesses salmos, quando o salmista, né, ele fala sobre nós não atentarmos para a vida daqueles que vivem na iniquidade, ele coloca lá dentro desses salmos o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que crer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E que o pão nosso de cada dia, Ele há de nos dar hoje. Eu tenho que crer nisso. O servo de Deus tem que acreditar que ele está aos cuidados do seu Pai. O Pai Celestial. Pai nosso que estás nos céus. Né? Ele é o nosso Pai. E Ele não vai deixar com que os seus filhos, aqueles que realmente nasceram da água, nasceram do Espírito, que se fizeram filhos de Deus, porque existe o filho de Deus e o filho de maligno, como diz lá, né, 1 João ou 2 João lá, não é verdade? Então, nós somos filhos de Deus, estamos configurados filhos de Deus, e como filhos, o Pai nos trata. Ele disse lá, né, Jesus disse lá, qual dentre vós, né, é o pai que se o filho pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente, os escorpiões, não é verdade? Se vós que sois maus não tratais vossos filhos assim, quanto mais o vosso Pai Celestial lhes dará tudo quanto lhe pedirem, segundo a sua vontade. Então nós não podemos, irmãos, ficar nos comparando, sabe, àqueles que não são de Deus, aqueles que vivem na iniquidade. Tá um sol quente aqui queimando minha careca, entendeu? Que vive na iniquidade. O sol tá brabo. Tá o sol lá. Que vivem na iniquidade. Nós temos que viver a nossa vida. Nossa vida. Ah, o iníquo lá tem um bom trabalho, mas para onde vai ele? Se Deus quiser que eu tenha, se Deus quiser fazer na minha vida, amém. Se eu não conquistar, graças a Deus, o pão nosso de cada dia. Ele me dando o pão de cada dia, a minha fonte de renda para mim poder arcar com os meus custos diretos, amém. O que eu quero está além dessa vida, está na eternidade, porque eu acredito na eternidade. Eu acredito no que está escrito lá em Apocalipse, lá, né, 21, o novo céu e a nova terra. Eu sonho com o novo céu e a nova terra. Eu tenho esperança da minha alma, ela viver a eternidade nesse novo céu e nessa nova terra. Porque, meu irmão, igreja, se prepare como as virgens prudentes. Cuide da sua salvação. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, faça isso hoje. Se você está afastado como filho pródigo, volte para a casa do Pai. Volte a congregar. Compre uma Bíblia, examine as Escrituras, leia a Bíblia, ore pela manhã, ore à tarde, ore à noite. Pede para Deus repreender o espírito das trevas. Combata o bom combate, guarde a fé, para que um dia nós possamos completar a carreira quando acontecer o arrebatamento da igreja. Porque saiba de uma coisa, meu irmão, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.